Hoje nós vamos falar algo que vai mudar completamente a nossa realidade. Pode chamar o seu lugar. Vocês sabem que tudo o que é visível, e que alguns como eu precisam de óculos para enxergar, existe a partir do invisível. Existe um mundo espiritual e ele é mais real que o mundo físico. Eu vou te dar um exemplo. Quantas vezes você chegou a um lugar e você, sem precisar ouvir nenhuma palavra, já sabia que todos os que estavam naquele lugar ou tinham acabado de falar mal de você, ou não estavam felizes com a sua presença? Alguém já sentiu isso? Por quê? Porque o mundo invisível é mais real do que o mundo visível. Quantas vezes você, mulher, principalmente as mulheres respeitam bastante isso, você teve uma intuição, ou com o filho, ou com o esposo, ou a respeito de alguma coisa que deixou o seu coração apreensiva, e de repente, horas depois você descobre que aquilo que tinha colocado no seu coração tinha acontecido. Alguém se identifica? Mundo invisível tornando o mundo visível. Toda quarta-feira o mundo invisível está em operação contra nós, e o mundo visível fica batendo esse som. Não existia som aqui de quarta-feira. Foi a gente começar o culto, quarta profética, onde nós começamos a levar as pessoas a uma nova dimensão profética. Começamos a levar as pessoas a uma dimensão de autoridade espiritual. E então começou esse barulheira. Porque o tempo inteiro o inimigo tenta nos tirar, roubar, matar, destruir dos propósitos de Deus. Quantas vezes você já teve uma intuição do tipo: nossa, alguma coisa me angustia, esse negócio parece bom, mas ele parece bom aos meus olhos, contudo eu sinto um incômodo. Se você obedeceu a sua intuição, se você obedeceu o invisível, você não pisou nessa terra, você se deu bem. Mas se você não obedeceu, você se deu mal. E quantas vezes você pensa assim: nossa, tem tantas coisas que eu tenho orado, tenho clamado, tenho jejuado e não tem acontecido. Por que, Deus? O que é que está errado? E hoje você vai aprender a destruir as obras do diabo contra a sua vida. Pessoas que sofrem perseguições espirituais. Alguém talvez aqui já sofreu uma perseguição do tipo: as pessoas falam de você, contam falso testemunho, mentem ao seu respeito, sem você nunca ter feito nada contra elas. Alguém se identifica? Hoje nós vamos aprender a detonar esse capeta, em nome de Jesus. Através do quê? Através de um nome. Nós estamos iniciando hoje a série O Meu Milagre Tem Nome. Se você fez um voto com Deus, não perca nenhuma mensagem dessa série. Porque hoje eu não vou falar especificamente sobre cura. Eu não vou falar especificamente sobre prosperidade. Eu não vou ficar falando hoje especificamente sobre ter uma vida próspera e frutífera. Mas eu vou falar sobre algo que, quando você entender a sua identidade em Deus e utilizar a sua autoridade como filho de Deus, então você vai experimentar todos e qualquer tipo de milagre. Todos os milagres disponíveis e qualquer tipo de milagre. E eu quero desafiar você a fazer prova com Deus nessa série. Coisas que só você sabe, que muitas vezes tem atrasado o destino profético de acontecer na sua vida. Pessoas que sonham em engravidar e não engravidam. Pessoas que sonham em começar um negócio e não começam. Pessoas que trabalham e se esforçam há anos, mas não são promovidas. Pessoas que estão enfrentando cativeiro financeiro. Pessoas que estão enfrentando cativeiro emocional. Perseguição espiritual, onde literalmente o inferno parece que se levantou contra você. Hoje nós vamos aprender como destruir as obras do diabo através de um nome, amém? Então hoje o meu milagre tem nome, e o título da palavra é: Deus é a minha salvação. Todo mundo que precisa de milagre aqui precisa também de salvação. O que significa isso? Bom, se eu preciso de um milagre financeiro, então salvação significa dinheiro na conta.
Se eu preciso de paz na família, salvação significa o quê? Fim de briga, sim ou não? Em termos práticos, se eu preciso de um milagre na área da saúde, eu estou enfermo, como é que chama o meu milagre? Cura divina, acabou o problema, não é mais doente. Hoje nós vamos falar sobre o Deus da nossa salvação, amém? Sempre onde há escassez, há uma necessidade de milagres. As enfermidades mostram isso. A falta de dinheiro mostra que eu preciso de um milagre. Os relacionamentos partidos, às vezes ressequidos pelo desgaste da vida, a ausência de paz, o choro sem explicação, a angústia na alma, sentimento de falta de propósito. Pessoas que acordam, trabalham e dormem e não sabem por que existem. Tudo isso mostra a necessidade de um milagre. Mas deixa eu dizer para você algo muito importante. As pessoas são problemas, mas as pessoas também são soluções. Pessoas são problemas, mas elas podem ser solução. Pessoas curadas curam outras pessoas, enquanto pessoas enfermas ferem outras pessoas. Então o primeiro milagre que nós podemos viver é Deus nos tirar de perto de pessoas que não contribuem com o propósito dele na nossa vida. E este milagre se chama livramento. Quando você ora o Pai Nosso, não me induzas à tentação e livrai-me do mal. Esse mal é o mal físico, mal espiritual, mal emocional, mas também é o malfeitor. É o homem sanguinário, é a pessoa maligna, é a pessoa mal intencionada, que por vezes entra na nossa vida simplesmente para estragar a nossa história e depois saem rindo que conseguiram seu objetivo. Nós não escolhemos nos tornar malditos. Alguém aqui escolheu ser filho de pais separados? Alguém aqui escolheu ter sido abusado na infância? Alguém aqui escolheu ter passado por quebradeira na família? Alguém aqui escolheu viver um brigueiro desgramado quando estava em casa? Alguém aqui escolheu isso? Não, nós não escolhemos a maldição, mas nós podemos escolher parar a maldição. Amém não, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Ora em línguas, glorifica, porque se tem uma coisa que nós não vamos sair daqui hoje, é vitimistas. Nós não temos direito de sairmos daqui com pena de nós mesmos, porque Deus deu um escape para nós. Ele é a nossa salvação. Eu não escolhi a escolha dos meus antepassados, mas eu escolho as escolhas que eu faço hoje, para que a maldição não perpetue na minha geração. Eu não escolhi os dilemas que eles causaram, eu não escolhi as escolhas erradas que eles fizeram, mas hoje eu escolho me posicionar e dizer: parou aqui a maldição, daqui não passa para Davi, daqui não passa para Alice, daqui não passa para Farol, daqui não passa para os meus netos. Hoje você vai se levantar no poder e na autoridade do nome de Jesus para parar a maldição da orfandade. A maldição da orfandade. Eu vejo o Senhor, Tássio, removendo de você a maldição da orfandade. Parou em você, não vai prosseguir para mais ninguém. De não saber o destino, de não saber o propósito, de se sentir sozinho, perdido, desconectado, como se Deus não fosse um bom pai. Hoje nós escolhemos acabar com a maldição da maledicência, da calúnia, do tirar onda das coisas de Deus, da incredulidade com relação ao Espírito Santo. Hoje nós escolhemos encerrar a maldição do divórcio aqui nessa casa. Nós escolhemos encerrar a maldição de roubar a Deus. Escolhemos encerrar a maldição dos pecados de imoralidade sexual. Nós escolhemos isso, Farol, amém? Olha que palavra maravilhosa.
em nenhum outro há salvação. Você estava achando que o que você precisava era de um crédito pessoal. Você estava achando que o que você precisava era de um bom advogado. Você estava achando que precisava de um convênio médico para esse tratamento de saúde. Pois eu te digo, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome há, pelo qual devamos ser salvos. Eu não estou aqui entrando em negacionismo não, irmãos. Quem me conhece sabe que não falta conhecimento e inteligência. Não é sobre isso. Não é sobre negar a realidade. Não é sobre negar a ciência. Não é sobre negar que existe uma enfermidade. Não é sobre negar que a gente pode tomar remédios. Não é sobre isso. Mas é colocar isso debaixo da autoridade de Jesus. Jesus tem autoridade maior. Ainda que eu esteja caminhando num diagnóstico de enfermidade, ainda que eu esteja passando por circunstâncias difíceis financeiras, ainda que a minha família esteja quebrada, ainda que eu esteja me sentindo deprimido, eu não vou me conformar com esse diagnóstico, porque existe um nome que está acima de todo nome, no céu e na terra, e este nome me dá autoridade para detonar, refutar e dizer: doença, você está ilegal nesse corpo, porque esse corpo é o templo do Espírito Santo. Ei, miséria, você está ilegal nessa casa, porque essa casa é generosa e o generoso prosperará. Ei, você, Satanás, não vai entrar na minha família, porque aqui tem um homem, uma mulher, uma família que oram e que clamam dia e noite. Então você já fez graça demais. Eu estava com a guarda baixada, mas agora eu levantei a guarda. Presta atenção. Satanás e seus demônios podem pegar suas trouxas e ir de uma vez embora de toda a região da rua 7 de setembro, porque na autoridade do nome de Jesus, o nome que está mais alto do que todo nome, nós vamos viver um mover de avivamento nessa casa, um mover de avivamento nessa rua, um mover de avivamento nessa cidade. Em nome de Jesus, nós vamos profetizar, porque existe um nome no céu, existe um nome no céu que governa todas as coisas que acontecem na terra. Eu não sei para quem batem tambor, mas aqui o tambor é batido para Ele. Eu não sei para quem batem palma, mas aqui as palmas são batidas para Ele. Eu não sei para quem dão dinheiro, mas aqui o dinheiro é para que vidas sejam salvas, curadas e restauradas. Existe um propósito pelo qual nós viemos parar aqui, e hoje nós nos levantamos na autoridade do nome onde há salvação. Tem um nome que tem salvação, e nós não temos usado o nome de Jesus. Nós temos às vezes ficado abatidos, oprimidos, machucados com a dor, com a frustração, com a falência. Nós temos ficado intimidados com medo. Yeshua é o nome. E olha o que significa Yeshua. E eu nem combinei com o Humberto, hein, que fez a oferta. Foi Espírito Santo puro. Yeshua significa, Yehu é a abreviatura do nome Iavé, que significa Deus. Salvar e liberar é o verbo Shua. Então, Yehu, Deus, Shua, salvar e liberar. Será que existe alguém aqui, nessa noite, que precisa de salvação em alguma área e pode clamar Yeshua? Eu vou repetir, porque talvez você perdeu o ponto. Será que nessa noite existe alguém que precisa de salvação em alguma área da sua vida? Alguém que está tomando pau do inimigo? Alguém que está se sentindo sozinho, deprimido, angustiado, partido? Será que existe alguém nessa noite aqui que sente que está lidando com opressões terríveis e está se sentindo limitado diante dessas opressões? Que pode nessa noite clamar Yehoshua, Deus é a minha salvação.
Então eu vou contar até 3. E nós vamos começar a declarar o nome que está acima de todo nome, até que Ele se manifeste no nosso meio. Podemos fazer isso? 3, 2, 1. Cadeias estão sendo quebradas no nome de casamentos serão restaurados no nome de Yeshua. Finanças serão levantadas no nome de Yeshua. Principados e potestades serão derrotados no nome de Yeshua. Então amanhã, ao invés de reclamar, eu não tenho dinheiro para pagar o boleto, você vai dizer: Yeshua, nenhuma das minhas necessidades ficará insatisfeita. O Senhor é o Deus que satisfaz todas as minhas necessidades em glória. Amanhã, quando vier o diagnóstico difícil, ao invés de se desesperar, você vai dizer assim: Yeshua, Deus da minha salvação. Yeshua. Quando se sentir angustiado, sem sono, coração partido, preocupado, ansioso, você vai declarar: Yeshua, Yeshua. Quando seus funcionários estiverem perturbados, você vai orar por eles, vai dizer: Yeshua é o dono dessa empresa. Quando você se sentir completamente preso às amarras satânicas, aos rituais que fizeram contra você, você vai se levantar e dizer: toda obra contrária à vontade de Yeshua. O nome de Jesus carrega a maior autoridade que existe na terra. A palavra de Deus diz: por isso Deus, o próprio Deus, o exaltou, colocou ele na mais alta posição. Anjos estão diminutos diante de Yeshua, arcanjos, querubins, serafins, poderes, principados, potestades, demônios estão debaixo, em ordem de autoridade do nome de Yeshua. Mas sabe o que muitas vezes nós fazemos durante o dia? Nós colocamos o vício aqui e Jesus aqui. Nós colocamos nossa necessidade aqui e Jesus menor que na nossa necessidade. Nós colocamos os nossos medos aqui e colocamos Jesus aqui sentadinho na cadeira. Nós colocamos os demônios assim. Tem crente que faz isso, viu? Isso não é coisa de não crente, não. Não, porque esse demônio é muito pesado, não. A palavra de Deus diz: por isso Deus o exaltou. Nós adoramos a Ti, Yeshua. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Principados, potestades, anjos, arcanjos, querubins, serafins, juízes, médicos, advogados, autoridades políticas, STF, presidentes da república, reis, monarcas, primeiros ministros, pessoas importantes das organizações das Nações Unidas, todos eles estão debaixo da autoridade de Yeshua.
Para que ao nome, olha aqui, olha por que ele fez isso. Olha por que ele colocou o nome de Yeshua acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre. Sabe por que muitas vezes você ainda não venceu a sua enfermidade, não venceu a incredulidade, não venceu o divórcio, não venceu a falta de grana? Sabe por que ainda está parado? Porque ainda não se ajoelhou diante do nome que está acima de todo nome. Deus tem uma maneira de nos ensinar. Deus tem uma maneira de nos colocar na posição que nós devemos ter. Na posição de filhos e filhas dependentes dEle. Processos são didáticos na nossa vida. Enquanto a gente não reconhece a autoridade daquele que é o único que tem total autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre a face da terra, sobre os seres humanos, sobre os seres espirituais. Para que ao nome de Yeshua se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Hoje eu estou fazendo esse culto em outro nível espiritual, eu sei disso. Eu sei o quanto o inimigo tem tentado impedir vocês de receberem a mensagem. Eu sei disso. Mas tem um problema. O inimigo não tem mais autoridade que alguém que está cheio de Jesus. E você está cheio de Jesus. Você decidiu servir a Jesus. Você decidiu ir para a casa de Jesus. Você decidiu abrir mão dos seus pecados. Você decidiu abrir mão da sua vontade. Ainda que às vezes você não é perfeito. Ainda que às vezes você cai e tropeça. Ainda que às vezes você se torna incrédulo. Ainda que às vezes você titubeia. Eu quero te dizer: o nome que está acima de todo nome, ao nome em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nós dizemos: a Faraó está completamente rendida a Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh! Então os americanos vão confessar: there is only one God, Yeshua. Então os hispanos vão confessar: solamente hay uno Dios, Yeshua. Então os brasileiros vão confessar: só há um Deus, Yeshua. Então os crentes vão confessar com rajadas de glória: só existe um Deus e um nome que pode ser adorado, e é o nome de Yeshua. E começa a dar rajada de glória, ora na língua dos anjos, e começa a encher sua casa da presença de Deus, enche a sua empresa, enche a sua vida, enche os seus lugares escuros. Uou! Mais do que ouvir a palavra, praticar a palavra. Yeshua. Sobre todo nome. Olha, deixa eu te dizer, pode até não mudar nada ficar falando coisas positivas. Eu sou abençoado, eu sou próspero, são coisas positivas. Olha, eu sou perdoado, eu sou amado. Pode até não mudar nada você falar só isso. Mas a partir do momento em que você fala coisas no nome de Yeshua, as coisas têm que mudar, porque Ele tem total autoridade no céu e na terra. Você entende? Óbvio que você não vai dizer premissas, sentenças contrárias à vontade de Deus. Mas você não acha que é da vontade de Deus que casamentos sejam prósperos, felizes, abençoados e plenos? Você não acha que é da vontade de Deus que os seus filhos sejam labaredas vivas no altar do Senhor? Você não acha que é da vontade de Deus que você prospere, que você alargue tendas, que você não viva pedindo emprestado, mas que você tenha para dar generosamente? Você acha que não é da vontade de Deus que você seja feliz e durma o sono dos justos, que está em Salmo 4:6? É lógico que é. Então todas as vezes que você declara as realidades de Deus no nome do Filho de Deus, então não são só premissas positivas, se tornam realidades invisíveis que vão ser reais. Pode passar.
Existe poder de curas e de milagres no nome de Yeshua. Ainda que a enfermidade tenha atacado você, ainda que você esteja passando por um processo de doença, a palavra de Deus nos garante que o meu corpo e o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então você não nega a doença, você trata a doença, mas o primeiro tratamento da doença é o tratamento espiritual da doença. Yeshua, você, através das suas pisaduras, me garantiu cura sobre cada raiz de enfermidade. Então, na autoridade do seu nome, eu declaro que o poder do Senhor está sobre o meu corpo e não o poder dessa doença. Eu declaro que essa doença vai obedecer à ordem de Yeshua. Então, se não acabou o meu tempo aqui na terra, eu declaro que andarei em saúde plena. Não vou ter falta de enzimas, de vitaminas. O câncer não vai tomar o meu corpo. Eu não vou me tornar uma metástase ambulante. E aí você começa a destronar as palavras de maldição que lançaram ao teu respeito. Toda palavra de maldição. Eu quero fazer isso com vocês agora. Toda palavra, levante sua mão. Toda palavra contrária à vontade de Deus, nós agora tomamos autoridade e nós refutamos, cancelamos, aniquilamos, destruímos tudo que se tornou um bloqueio para que a minha vida seja plena, próspera, saudável, abundante, profética, em nome de Jesus. Eu guerrei por você, agora me ajuda a guerrear pela igreja. Deus, toda palavra que lançaram contra a nossa casa espiritual, de que nós não prosperaríamos, que desse ano não passaríamos, de que não bombaríamos, nós refutamos agora, na autoridade do nome de Jesus, e nós declaramos que sob cada palavra de maldição, o Senhor nos dará dupla honra, dupla honra. Eu vejo Deus alargando para a direita, alargando para a esquerda. Eu vejo uma multidão de almas se convertendo a Jesus. Eu vejo a quebra da religiosidade. Eu vejo um palco de milagres, milagres, milagres. Não contende contra homens, quem contende contra a casa do Senhor. Toda palavra de maldição contra a casa do Senhor seja destruída na autoridade do nome de Jesus. E disse Pedro: meu treinador falou que eu tinha que treinar intenso, mas ele não falou que eu tinha que pregar intenso. Mas deve ser o benefício dos 40 a mais, que tem que pregar assim, senão não faz efeito. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro. Olha aqui, vou falar uma verdade profética para vocês. Há pessoas que andam com pouca autoridade espiritual, porque quando vão enfrentar os desertos da vida, emprestam a sua boca a Satanás e aos seus demônios, e são roubados daquilo que Deus pode dar e que ouro e prata não compram. Você quer ver uma área para crente começar a amaldiçoar a Deus? É a área financeira. Basta o inimigo tocar na área financeira, muitas vezes com a permissão de Deus, como fez com Jó.
E o crente já começa, mas eu não sou dizimista, eu não sou ofertante, mas eu não sou generoso. Então por que é que eu estou passando prova financeira? Porque provação significa purificação. E você pode ser até obediente, mas significa que está 100% não, irmão. Semana eu estava conversando com um amigo, muito próspero. E ele assim, Jojo, eu estou desde dezembro sem rentabilidade. Eu falei assim, eu passei 2 anos no processo da purificação, é que você confiava muito na sua poupança, meu amigo. Enquanto Deus não zerou minha poupança, eu não saí da prova financeira. A hora que Ele zerou, Ele começou a abençoar de novo e me deu tudo em dobro. Não significa que porque você é obediente, você é 100% não, irmão. E aí você começa a perder a autoridade nas outras áreas da sua vida, porque começa a se tornar um crítico, um blasfemo. Começa a se tornar alguém ingrato, porque você pode estar sem dinheiro, mas está com saúde. Pode estar sem dinheiro, mas tem poder espiritual. Pode estar sem dinheiro, mas tem poder em outras áreas. Sabe? Os discípulos não tinham uma poupança de dinheiro. Mas quando tinha um enfermo, eles falavam assim, não tenho prata e nem ouro, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Nessa casa aqui, o que andar com menos unção, o que tiver menos manifestação da glória de Deus, tem que andar nesse poder dos discípulos, em nome de Jesus. Então não venha me dizer, pastor, estou sem grana, estou na prova. Não, você está sem grana, mas você está no Shuriken Ramanaia, você está em jejum e oração, você está profetizando enquanto vai ser curado, você está ganhando gente para Jesus, porque sim, Deus revela a sua glória através de riquezas, sim, mas não é a única forma. Existem tantas outras formas, existem dons espirituais, existe o dom de fé, existe o dom de cura, existe o dom de milagres, existe a edificação do corpo de Cristo. Mas tocou nessa área, você fica infrutífero em todas as áreas? Me poupe, vai parar de pregar o evangelho porque está sem dinheiro? Pois é agora que você tem que pregar o evangelho, porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu não tenho ouro e nem prata, mas não faltará. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu vou aprendendo a viver de maná até chegar na terra prometida. Oxe, é nessa hora que você está passando por um momento difícil, em uma área que te aflige, que você se levanta como um guerreiro, uma guerreira de oração, sabendo a sua identidade em Cristo. Você vai deixar o diabo roubar todo o resto? Roubar a sua alegria, roubar a sua família, roubar a sua paz. Eu me lembro que um dia, estava bem na prova mesmo, já tinha feito de tudo. Eu olhei para a Tawana e falei assim, o que está acontecendo? Eu nunca vivi isso na minha vida. Ela falou assim, se você, meu amor, quer viver aquilo que ninguém da sua geração nunca viveu, você vai precisar aprender a passar por coisas que ninguém nunca passou. Eu disse, mas será que é necessário que eu passe por tudo isso? Ela disse assim, vamos para a praia. E eu vou te mostrar o quanto você é rico. Nós morávamos na rua de trás da praia. Ela me pagou uma água de coco. A gente sentou no banquinho da praia de Boa Viagem, olhou a imensidão do oceano e das areias do mar e disse, Deus te deu essa terra como herança. Deus te deu um filho nessa terra. Deus te deu saúde nessa terra. Você é pastor de 300 jovens nesse lugar. Deus te deu autoridade. Você teve quase 9.000 votos como deputado federal. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus fez você grande. Então você precisa aprender a passar por grandes processos. Que mulher arretada que Deus me deu. Glória a Deus. Que não foi qualquer sonsa, monga, sem fé. Porque eu vou falar para você, tudo que um homem não precisa é de uma mulher blasfemando do lado dele quando ele está na prova. Ele precisa de uma mulher que abre os olhos dele e fala, enxerga, abençoado. Você é abençoado, olha eu do seu lado. Porque qualquer mulher fica com um homem rico, mas só a mulher que ama fica com um homem pobre. Então, meu irmão, você está pobre, mas você está casado, dá um cutucão, um beijo na boca e fala assim, obrigado, meu amor. Ficar com homem rico é fácil, qualquer uma fica.
mas ser amado é qualidade de poucos. Quando Deus começou a nos restituir, cada passo de vitória que a gente dava, às vezes a gente não podia nem celebrar em público, mas cada passo de avanço que a gente dava, a gente olhava um para o outro e falava assim: lembra daquela água de coco? Aquilo foi Deus falando na terra. Por que perder todas as outras áreas da sua vida porque uma não está dando certo? Olha para Jesus, olha para o céu, olha para as coisas boas que tem do seu lado, olha para a sua comunidade de fé e começa a profetizar na autoridade do nome de Jesus que aquilo vai ter fim. A prosperidade e honra no nome de Jesus. Sim, milagres financeiros acontecem quando a gente decreta a palavra de Deus no nome de Jesus. E muitos de nós não utilizamos esse poder porque a gente divide Jesus e o dinheiro, como se dinheiro não tivesse nada a ver com Jesus. E eu digo para você que tem tudo a ver com Jesus, senão Jesus não tinha multiplicado pães, peixes, senão Jesus não tinha arrumado uma moeda na boca de um peixe para pagar os impostos, senão Jesus não tinha pedido para deixarem tudo e segui-lo, senão Jesus não tinha mulheres que patrocinavam o ministério dele. Mas muitas vezes você deixa Jesus de fora da sua vida financeira, como se ele não tivesse que saber o quanto de conta você tem para pagar esse mês. Pois eu te convido a orar e jejuar, se essa é uma área de vulnerabilidade na sua vida, e a dizer para Jesus: Jesus, esse mês eu tenho tanto de conta para pagar, eu preciso que Yeshua se manifeste. E começa a declarar: eu decreto nos ares, na autoridade do nome de Jesus, que todo espírito de miséria geracional vai ser destronado, e eu serei o primeiro milionário da família. Eu vou dar glória a Deus com o meu dinheiro, eu vou ser aquele que vai investir no reino, eu vou investir em jovens, em crianças, eu vou preparar a próxima geração para Cristo, eu vou ser generoso. Deus, confia em mim os recursos. O problema não é ter dinheiro, o problema é ter o coração no dinheiro. O problema é não saber que o dinheiro é servo, não é senhor. Só existe um Deus digno de ser adorado, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, o resto é o resto. Yeshua. Mas não tem nada de errado em você olhar para o céu e dizer: eu preciso de um tesouro esse mês, Jesus. Eu ouvi um testemunho essa semana que me edificou. Uma irmã que falou: pastor, o dia que você desafiou as cadeiras, eu fiquei muito constrangido. Eu não tinha dinheiro, mas mesmo assim eu e meu marido, a gente colocou uma cadeira cada um por fé, mesmo no cheque especial. E aí eu fui pagando as contas, meu cheque especial aumentou, e de repente o Senhor veio com uma provisão na exata medida do que eu precisava. Porque ela não fez da estabilidade financeira o Deus dela, ela fez Yeshua o Deus dela. Então Ele pode se manifestar. Mas eu quero vocês em níveis maiores. Eu quero vocês cavando os tesouros escondidos. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 45. Eu oro isso sobre a minha vida, eu oro isso sobre a Farol, eu oro isso sobre cada um de vocês que tem fé para ver isso acontecer. Dar-te-ei. Dar-te-á a quem? Pastor, o dinheiro é do diabo. Então deixa para o diabo a sua parte, porque eu quero a minha. Eu quero todo o dinheiro que Deus tiver, porque eu não faço a obra de Deus sem dinheiro. Eu não consigo educar filhos sem dinheiro. Eu não consigo preparar missionários sem dinheiro. Eu não consigo enviar ofertas para outras igrejas que eu quero ver acontecer sem dinheiro. Eu quero todo o ouro e toda a prata que tiver que passar pela minha mão. Você também? Dia 22 tem curso de finanças para começar a quebrar crença limitante sobre isso, como se Deus fosse um e o dinheiro fosse outro. Não. Deus, Ele quer prosperar você. Dar-te-ei os tesouros escondidos, te darei as riquezas encobertas. Mas nós lutamos contra principados e potestades, e pior, nós lutamos contra a maldição familiar. Muitas vezes nossas famílias vêm de lugares difíceis financeiros, de quebras de propósitos, de roubos, de lugares de heranças malditas. A gente vem muitas vezes de ter devotado o nosso dinheiro a santos, a demônios, a rituais. E nós achamos que não temos que fazer nada com isso, e que entrou na igreja, está no automático. Deus tem que me prosperar. Só que antes, todos os seus familiares fizeram rituais e entregaram toda a sua vida financeira e a vida financeira da geração
para um Deus, para um demônio, para qualquer coisa que seja assim. E você não sabe porque está amarrado nessa área, porque não sabe simplesmente utilizar a autoridade do nome de Jesus e dizer: Jesus, todo joelho se dobrará. Eu quero redimir agora a minha geração e declarar que eu não escolhi a maldição, mas a maldição vai parar em mim. O sangue de Jesus sobre a minha vida, a presença de Jesus nas minhas finanças, a presença de Jesus redimindo toda a minha vida financeira, ideias novas, criatividade, novos projetos, novas oportunidades de emprego, promoções. Deus, eu quero tudo isso para mim e para Farol, em nome de Jesus. Sabe para que Ele vai dar as riquezas? Para que saibas que eu sou o Senhor. Só cuidado, quando Ele te der as riquezas, não tribute ao seu mérito, não tribute ao seu esforço, e não adore o dinheiro. Porque do mesmo jeito que Ele pode dar, Ele pode tirar, porque toda a autoridade está no nome dEle. Por amor do meu servo Jacó, o meu escolhido, eu te chamei pelo nome, pus o teu sobrenome, ainda que você não me conhece. Eu sou o Senhor, não há outro, não há outro, não há outro, não há outro. Fora de mim não há outro Deus, não há outro. Eu sinto que 2026 vai ser o ano da Farol. E eu já tive confirmações na palavra de Deus e nos estudos que estou fazendo sobre Profetizando 2026. Não percam Profetizando 2026. Vai ser dia 2, 3 e 4 de janeiro. Eu vou trazer profetas de fora para confirmar o que Deus vai falar através dos profetas da casa no culto da virada. Vocês vão ver o poder de Deus. Porque 2026 é o ano do remanescente. E se tem uma coisa que todo mundo aqui tem em comum é esse: você foi o rejeitado pelas pessoas, mas o aceito por Deus. Você não chegou aqui à toa. Você foi o patinho feio da lagoa, mas chegou aqui porque esse lugar é terra de remanescente florescer. Jesus é lindo. Todas as necessidades, irmãos, vocês têm a oração do Pai Nosso para orar, serão satisfeitas. Mesmo que no meio da tribulação e da provação, não aceitamos escassez, fome, miséria, não. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu oro isso. Levante sua mão. Deus, mesmo diante dos cenários de provação financeira que nós estamos passíveis de passarmos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E como pastor dessa casa, eu te agradeço, porque tem um mercado solidário cheinho de comida para quem precisa do pão nosso, Deus. E eu peço que o Senhor aumente ainda mais, que o Senhor nos dê, ó Deus, o carro que a gente precisa para transportar esses alimentos, que o Senhor nos dê os acordos com os supermercados, as doações dos empresários, que o Senhor nos dê toda a comida que precisa estar ali, contida naquele container, Deus, que o Senhor nos dê para entregar o pão de cada dia, Pai. Não faltará nenhuma das nossas necessidades. Eu gosto dessa também. Existe um recuo do mundo invisível, tenebroso, quando você utiliza a autoridade do nome de Jesus. Existe um recuo. Você não desiste. Você insiste em declarar o nome de Jesus, e o diabo tem que retroceder. Ele não tem outra opção. Ele tem que retroceder. Então, você declara, você unge, você insiste, você não esmorece, e Satanás tem que ceder. Não é você que vai ceder. São as forças das trevas. Os 70 discípulos voltaram cheios de alegria e disseram: pelo teu nome, até os demônios
se submetem. Isso é poderoso. Dá espaço para o Espírito Santo, farol. Yeshua, pelo teu nome, Deus, em teu nome, o inferno treme. O diabo achou que tinha vencido Jesus, colocou ele no madeiro, mas até a minha filha de 3 anos já sabe a autoridade que há no nome de Jesus. Ela disse: papai, a cruz segue lá, mas Jesus não está mais lá. Nossos pecados estão lá, mas Jesus não está mais lá, porque o diabo achou que ia levar Jesus para o lugar da vergonha, da perda. Game is over. Então Jesus, através do Espírito Santo, foi ressuscitado naquele túmulo. Ó morte, onde está a sua vitória? Tragada foi a morte pela vida. Existem pessoas aqui hoje, o Espírito Santo me impele de dizer, existem pessoas aqui hoje que entraram cheios de morte, morte da esperança, morte da alegria, morte dos sonhos, morte financeira, mas hoje eu digo para vocês, tragada foi a morte pela vida. O Espírito Santo foi lá no túmulo. Jesus estava morto, mas ele ressuscitou Jesus. Você diz: eu não posso, irmão. Você diz assim: irmão, eu não posso, eu não consigo ser crente. Você de camisa cinza, escrito Paris, eu esqueci o seu nome, irmão. Isso, Jesus está dizendo assim: eu não posso, eu não consigo. Será que eu vou conseguir me tornar um crente de verdade? Aí eu ouço o Espírito dizendo assim: você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, e o que passou não volta mais. Mas olha a igreja dizendo: mas Deus está dizendo, eu ainda realizo o sonho. Aí você chegou aqui sem sonho, porque o diabo foi lá e roubou os seus sonhos. Ele roubou a esperança de que o seu filho vai estar servindo aqui na casa com você. Ele roubou a esperança de que o seu marido vai estar ombro a ombro com você na obra. Ele tentou matar a esperança de que sua família vai ser funcional, de que você vai ser próspero e frutífero. Aí você diz assim: Será que eu posso? Realmente, sozinho você não pode. Mas diante de Jesus, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome dele, você pode todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. A gente não tem fé por causa de milagres que acontecem na nossa vida. A gente esquece. A gente já esqueceu os milagres que Jesus fez em janeiro. A gente tem fé porque a gente ouve a palavra de Deus e recebe a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nenhum espaço está vazio. Então hoje nós precisamos começar a tomar autoridade pelo nome de Jesus, dos espaços que nós estamos sentindo que o inimigo está fazendo graça na nossa vida. Hoje é dia de ofensiva, não de defensiva. Na guerra você tem 2 momentos. Você tem um momento de recuar, mas você também tem um momento de atacar. E eu percebo que a Farol está numa estação tentando recuar, e eu estou dizendo: não é hora de recuar, é hora de ofender, avançar, bater, ocupar os espaços que estão vazios, os espaços que você está sentindo perdas, roubos, danos, faltas. Existe uma autoridade para tornar o invisível real, e essa autoridade está no nome de Jesus.
Acabou? Vamos ficar de pé. Você melhor do que eu sabe qual é a área da sua vida que você está na ofensiva, irmão. Eu poderia profetizar sobre todos vocês hoje. Eu sinto o Espírito Santo aqui hoje sobre mim. Mas deixa eu dizer, a gente vai sair daqui 2 da manhã. Eu acho que você mesmo pode começar a profetizar sobre a sua vida e sobre o seu destino. Ninguém é melhor do que você para saber onde está a dor do seu coração. Onde estão os machucões, os apanhões, os retrocessos, onde você sentiu que perdeu o território para o inimigo. Então agora é hora de ofender, levantar a sua mão ao alto. E eu vou te ensinar como você vai começar a orar a partir de hoje. Diz assim, ó: não na minha força, não na minha força, nem no meu intelecto, mas na autoridade que há no nome de Jesus. Eu sou filho de Deus, lavado, remido, perdoado, restaurado pelo sangue do Cordeiro. Então agora eu entro nas esferas espirituais, lavado pelo sangue de Jesus e autorizado. E aí você começa a bater. Diminuir, Senhor, diminui o meu ego, diminui a minha vontade, destrói as palavras de maldição, destrói as palavras de autoridades contra mim, destrói o hálito do inferno, do inimigo contra a minha vida, minha casa, meus filhos, sobre as minhas finanças, sobre a minha saúde. Começa a tomar autoridade no nome de Jesus.